quase necessariamente precisam se enquadrar, né, em empresas multidivisionais, e são tipos de empresa com o qual nós vamos nos confrontar nos estudos setoriais. Então, um desses tipos de empresa é a empresa multiproduto, mercados distintos, similaridades em pesquisa, desenvolvimento, fabricação, marketing. O exemplo da Unilever é o exemplo que eu queria dar para vocês. E aqui, só para a gente ter uma ideia, né, de marcas que pertencem à Unilever e que vocês comumente encontram nos supermercados. A Ades não mais, porque foi vendido para a Coca-Cola. A Arisco foi adquirida, né? Maizena foi adquirida, portanto, a Unilever também compra marcas, não só abre mão de marcas, mas ela incorpora marcas ao seu portfólio. Então, temos aí talvez as principais marcas Unilever que vocês vão encontrar nos supermercados. Eu passava um videozinho do Bernardinho, né? O Bernardinho, fazendo aqui um parêntese, é economista, né? O Bernardinho, técnico da seleção de vôlei, ele é economista pela PUC do Rio, se não me engano, ou FGV do Rio, alguma coisa assim. O Bernardinho, durante muito tempo, teve muito destaque por conta do vôlei ser muito popular, ele está num momento de muita popularidade. O Bernardinho trabalhava para o Rexona Rio, né? Era o técnico do Rexona Rio, e ele foi contratado para fazer uma propaganda com a família dele toda, né? O filho, a esposa, Fernanda Venturini, para quem tem um pouco mais de idade também, né? A Fernanda foi a principal levantadora da seleção feminina durante muito tempo. O filho dele se transformou no levantador da seleção brasileira e ele um grande técnico, incluindo inclusive a filhinha dele com a Fernanda. E era uma propaganda que mostrava todos os produtos da Unilever, ou quase todos os produtos da Unilever, numa mesma publicidade, para dar uma dimensão, digamos assim, do que a empresa tem e do que ela detém em termos de marca. Que foi mais ou menos o que fez também a P&G, né, a Procter & Gamble, com relação ao avião do Faustão, né? Vocês devem se lembrar desse quadro do Faustão, que tinha desde pilhas Duracell a fralda descartável, né? A P&G tem também uma gama de marcas muito distintas, de áreas muito distintas, e também se configura como empresa multiproduto. E esse tipo de empresa é cada vez mais comum, né? Por conta não só da diversificação, de buscar proteção em determinado mercado, caso ocorra alguma mudança significativa de hábito, de gosto do consumidor, isso afete a demanda. Vocês estudaram muito isso ainda lá em micro neoclássica, né? Os hábitos se alteram com o tempo e esses hábitos podem se transformar em novos tipos de demanda. As empresas buscam diversificação também por isso, para tentar se proteger de alterações e mudanças nas demandas de determinadas atividades, áreas, setores, produtos com o qual atua. Mas as empresas, elas buscam oportunidades, né? Às vezes adquirem uma marca para acabar com ela, para que ninguém a detenha. É muito comum que isso aconteça. Olha, eu vou comprar aqui uma determinada marca, eu vou adquirir uma determinada marca, e essa marca vai deixar de existir. É o medo que tem sempre o CAD quando se faz um processo de fusão e aquisição, né? Por isso, por exemplo, a dificuldade de aprovação da fusão Fox e Disney no Brasil, né? O negócio já tinha sido fechado no mundo todo, os órgãos reguladores do mundo todo já tinham aprovado, e no Brasil havia um receio de que, de imediato, ou ESPN ou Fox Sports deixariam de existir. Obviamente seria a Fox Sports, dado que a ESPN é a marca de esportes da Disney nos Estados Unidos. Foi feita uma tentativa de venda, né, da Fox Sports. O grupo que ia comprar a Fox Sports é um grupo que não apresentou as garantias necessárias para o grupo Disney.
mantém-se nesse momento ainda as duas marcas no mercado, mas é muito provável que 2022, 2023, que é o tempo que o CAD deu para manutenção das duas marcas, uma delas venha a deixar de existir. Foi o mesmo caso do receio do CAD em relação à fusão entre cervejaria Antártica e cervejaria Brahma. O receio de que alguma das marcas fosse extinta. Então, o CAD obrigou, né, digamos assim, a Ambev a fazer um compromisso de manutenção das três principais marcas, Skol, Brahma e Antártica, dado que o processo estava em andamento. Primeiro, o CAD sugeriu que fosse vendida a marca Skol. Os caras deram risada porque a Skol, na época, era a principal marca do grupo, né? Em vendas, em participação de mercado. E aí venderam Bavária e outras marcas menores. Mas o fato é que, feito o compromisso de que não haveria a extinção das principais marcas, todas elas continuariam tendo distribuição, todas elas continuariam tendo publicidade, foi aprovado o processo. Então, não é só para se diversificar e para diferenciar a sua atuação que a empresa adquire marcas. Pode ser também para extinguir, né? Professor. Fazer com que deixe de existir. Agora, tem umas diversificações que são muito malucas, né? Que a JBS comprando Havaianas, né? Comprando a marca Havaianas. É um frigorífico comprando uma marca tradicional de sandálias, né? Calçado, que é a marca Havaianas, que pertencia, desde sua criação, ao Alpargatas. Então, existem assim, muitos processos de fusão, aquisição acontecendo continuamente, que podem envolver marcas de mercados correlatos ou de mercados muito distintos, mas as empresas multiproduto hoje são uma realidade em diferentes níveis. A Disney mesmo é um desses casos, né? Acabei de chamar a atenção aqui, é um desses casos. ESPN, Disney, Star Wars, Marvel, né? Portanto, é muita coisa ao mesmo tempo, assim como AT&T, que hoje é proprietária da Warner Media, que detém CNN, TNT, HBO, Warner Bros., Water Tower de música, né? Então, é muita coisa. São empresas que realmente dão o tom, né, do que é 21, principalmente assim, que atua em escala maior. Pessoal, em relação à empresa diga. O que é o CAD? CAD é o órgão do governo, né, ligado ao Ministério da Justiça, que vai fazer o julgamento dos casos de concentração de mercado, atos de concentração, né? Então, quando se tem um ato de concentração, fusões e aquisições, principalmente, esse ato de concentração precisa ser submetido a esse órgão que está vinculado, não está vinculado ao Ministério da Economia, tá, pessoal? É vinculado ao Ministério da Justiça, que vai fazer uma avaliação do impacto desse ato de concentração, né, no que diz respeito à competição de mercado. Então, se o CAD, né, identificar que o ato de concentração prejudica a competição, né, cria barreiras à competição, e isso traz impactos ao consumidor, impactos negativos ao consumidor, o CAD pode indicar, né, que esse ato não deve se concretizar. Mas é sempre seguida a orientação do CAD? Não é sempre seguido, porque aí, se as empresas ignorarem o que o órgão tem a dizer em termos de parecer, isso vai correr na justiça, que foi o caso Nestlé e Garoto.
vocês devem se lembrar, talvez se lembrem, né? Mas Nestlé adquiriu, né, a marca Garoto. E o que acontece? O CAD chegou à seguinte conclusão, com base nos estudos, e aí tem a atuação de economistas nisso, né? Foi feito o estudo do ato de concentração e Nestlé e Garoto, após a fusão, concentrariam 80% do mercado de chocolate em barras, né? E aí o CAD disse para as empresas, olha, o parecer é desfavorável, né? O parecer é desfavorável a esse ato de concentração. Mas na prática o negócio já tinha sido realizado, né? Como aconteceu no caso da Disney com a Fox. Já tinha acontecido nos Estados Unidos, né? Quando foi submetido aqui. As empresas já tinham feito a troca de papéis, a troca de ações. Então, o negócio não se desfaz assim tão facilmente. O que o CAD sugeriu foi que, olha, vocês têm que vender a marca Garoto. Foi feito o processo? Foi feito, agora vocês vendem a marca Garoto. Eles continuam ignorando. Tá para sair uma resolução em relação a essa questão, em nível judicial, mas o fato é que depois de tanto tempo, o conhecimento tácito já foi transferido, né? As plantas produtivas da Garoto, principalmente em Vila Velha, ficariam com a Nestlé. Todos os canais de distribuição que a Nestlé, que a Garoto tinha, né, também já tem relações com a Nestlé. O que a Nestlé vai fazer é vender a marca Garoto, que deve ter inclusive se valorizado de lá para cá. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas a Nestlé optou por usar a marca Garoto por exemplo, na publicidade da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. E não usou somente nos Jogos do Brasil. Portanto, internacionalizou ainda mais a marca Garoto. Então, se a gente vai ter que vender em algum momento, que a gente ganhe alguma coisa com isso e não simplesmente abra mão de uma marca que foi adquirida com o objetivo, claro, de ganhar mercado, com o objetivo de diversificar em algum ponto, né? E recentemente vocês devem ter visto que foi lançada uma caixa de bombons com a mescla das duas marcas, né? Você tinha Garoto e tinha Nestlé dentro da mesma caixinha, porque são produtos que se complementam, né? Determinadas marcas da Garoto são ainda muito queridas pelo público, né? E determinadas marcas da Nestlé também. Então, o CAD deu um parecer desfavorável a essa fusão, mas as empresas ignoraram e aí a coisa vai correndo na justiça. O caso da Ambev também passou pelo CAD, o caso da AT&T Warner Media também passou pelo CAD, não por acaso, somente esse ano, né, vai ser possível que HBO Max chegue ao Brasil. Era um tema importante para que a HBO Max chegasse ao Brasil, porque até então a detentora do conteúdo, né, quem produz o conteúdo, não poderia distribuir esse conteúdo, né, teria que ser uma empresa parceira. Isso foi derrubado por muita pressão, né, da AT&T e da Warner Media. Foi feita muita pressão, inclusive o próprio Trump chegou a conversar com o governo brasileiro para que esse ato de concentração fosse também aprovado no Brasil, né? Então, invariavelmente, em junho, nós vamos ter a chegada da HBO Max no mercado brasileiro. Então, todos os atos de concentração, de fusões e aquisições entre bancos, entre empresas de diferentes setores de atividade, tem que passar por esse conselho que está no Ministério da Justiça, e esse conselho vai dar, então, o parecer favorável ou desfavorável ao ato de concentração. O CAD também analisa não só atos de concentração, mas práticas ilegais, como cartel.
Recentemente, o CAD aplicou a sua maior multa. A maior multa do CAD foi para o cartel de cimento, e dentre as empresas multadas estava a Votorantim, né? E a multa girou em torno de 27 milhões de reais, se não me engano. Então, o que as empresas fazem? Tudo bem, eu pago a multa, é melhor pagar a multa do que abrir mão, né, de conluio, abrir mão desse conluio. Na verdade, as empresas continuam fazendo cartel, porque é mais vantajoso pagar a multa do que abrir mão dessa estratégia. E essa é uma estratégia também de muitas empresas, né? É melhor pagar a multa do que se adequar. A Nestlé, por exemplo, é uma campeã brasileira de multa por maquiagem de produto, por exemplo. Depois eu posso até falar um pouco mais sobre isso. Eu fazia um experimento em sala de aula com o Alpino, o chocolate Alpino. O chocolate Alpino vocês conhecem, né? E vocês já devem conhecer também aquele Alpino de garrafinha, chamado Alpino Fest. Antigamente se chamava Alpino Fest. A grande questão é que não tem chocolate Alpino no Alpino Fest. Então fazia levava o Alpino para a sala, levava o Alpino Fest, vocês degustam e depois dizem o que tem de diferente e de semelhante entre os produtos. A Nestlé precisou tirar o produto de mercado durante um tempo, pagou a multa, começou a identificar que não tinha alpino no Alpino Fest e ficou por isso mesmo. O produto está disponível até hoje. Então, os órgãos de regulação, a gente vai ter uma parte da disciplina específica para isso, para falar de gestão da regulação e defesa do consumidor, atuam, né? Atuam para tentar inibir determinados atos que prejudiquem a concorrência e impactem negativamente sobre o cliente, mas não necessariamente as empresas o seguem. E o caso Nestlé Garoto é um caso muito emblemático em relação a isso, né? É claro que há sempre um risco, né, em não se cumprir essa determinação do CAD, mas algumas empresas ainda optam por correr esse risco. Alguma questão em relação aqui à empresa multiproduto? Professor, Diga. o PP aqui, ele mandou uma pergunta no chat. Pode ler para mim, por favor. Ele falou, professor, eu sei que é uma questão mais jurídica, mas como ficaria uma situação de uma empresa estrangeira que comprasse duas empresas concorrentes no Brasil? Por exemplo, ela seria atuada normalmente pelas leis do nosso país? Na verdade, o que vale, vamos dizer o seguinte, vamos para as empresas tradicionais que estão aqui há muito tempo. Você já deve ter percebido que no caso, por exemplo, da Volkswagen, né, é Volkswagen do Brasil S.A. Na prática, né, é uma empresa nacional, né? Na prática é uma empresa brasileira portanto, segue as determinações do que diz a legislação brasileira. E por que isso é uma realidade? Porque, por exemplo, essas empresas são originárias da Europa, com legislação ambiental diferente, mais do que a legislação ser diferente, com atuação diferente, né? Da justiça ligada ao meio ambiente. Então, elas atuam lá de uma maneira e aqui de outra completamente distinta. A legislação sobre segurança dos seus produtos, né? É completamente diferente na Europa e no Brasil. Eles têm o mesmo produto aqui, o mesmo nome, né? A mesma marca aqui, e produzem com muito menos segurança. O caso do Fox, né? O modelo Fox da Volkswagen, que vai sair de linha esse ano, está saindo de linha, já saiu. É um caso emblemático disso. Não sei se vocês se lembram, o que eu vou falar aqui é meio bizarro, mas é verdade. Vocês podem procurar no YouTube. A Jornal Nacional, né? Saiu no Jornal Nacional. E olha, imaginem, a Vox é uma das principais anunciantes da Globo, né? Mas o caso ele é tão dramático que sai no Jornal Nacional. O modelo do Fox, ele tinha um sistema de rebatimento do banco, né? Rebatimento completo do banco dianteiro para poder, né, ter mais espaço útil, e
as pessoas não estavam entendendo como funcionava, né, aquele sistema, porque não tinha muitas instruções de segurança e tal. E as pessoas colocavam, rebatiam o banco para frente, e na hora de voltar o banco para a sua posição original, algumas pessoas seguravam numa pequena argola que tinha na parte inferior do banco e puxavam. Mas aquela argola não era para isso. Algumas pessoas tiveram o dedo decepado, né? Por conta desse sistema ser inseguro. A Volkswagen produziu o mesmo modelo Fox para exportação com um sistema de rebatimento completamente diferente, seguro. E seguro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a empresa é uma subsidiária de uma empresa estrangeira. No Brasil, ela é oficialmente uma empresa nacional, Volkswagen do Brasil, SA, é tratada como empresa nacional e segue a legislação nacional para os produtos produzidos e comercializados aqui. Então, é muito comum, quem fez a pergunta, é muito comum você verificar o seguinte, né? A empresa, ela produz algo que tem sido identificado algum impacto negativo na saúde das pessoas, no bem-estar, na segurança, e o que elas alegam? Estamos seguindo todas as recomendações, as normas da ABNT, as normas do Inmetro, estamos seguindo a legislação. Esse é o argumento, né? Quando a empresa oferece um produto que não é seguro, que traz algum prejuízo, que na prática tem se mostrado um produto que prejudica o bem-estar dos indivíduos, ela sempre vem com o mesmo argumento: estamos seguindo aquilo que diz a legislação, as normas da BNT, os pareceres do Inmetro, e, portanto, estamos cumprindo com as nossas obrigações. Então, uma empresa estrangeira que compra uma empresa brasileira, essa empresa continua no Brasil e segue aquilo que determina a legislação nacional. E se tiver um produto que será exportado, esse produto será adaptado ao país de destino, né? Seja no nome, seja nos critérios de segurança, seja nas questões técnicas de emissão de poluentes, por exemplo. Eu tenho um conhecido que trabalha como representante da Caterpillar, né? E ele fala o seguinte: olha, muitas vezes o que se faz no mercado de máquinas pesadas é o seguinte: uma empresa chinesa adquire a tecnologia de motores ultrapassados com alta emissão de poluentes, que são hoje proibidos na Europa. Esses motores equipam essa máquina chinesa e são vendidas no Brasil porque a legislação aqui ainda permite. Então, por isso que muitos desses equipamentos chineses são confiáveis, porque é tecnologia de empresa tradicional, só que é tecnologia defasada, né, que é proibida por conta dos seus resultados em termos, por exemplo, de emissão na Europa, mas ainda é permitido no caso brasileiro. E só para dar mais um exemplo para vocês, nos anos 70, Delfim Neto era o nosso ministro da Economia. O Delfim Neto foi à Europa para convencer empresas a se deslocarem para o Brasil, né? E ele dizia o seguinte: olha, aqui vocês não podem poluir, lá vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? Vocês podem fazer lá o que vocês quiserem. Tanto é que a cidade de São Paulo de Cubatão ficou conhecida como a cidade mais poluída do Brasil, por ser uma cidade de característica industrial, indústria de transformação, e foi durante muito tempo conhecida como a cidade mais poluída do Brasil, reflexo dessa política de atração de empresas estrangeiras que vinham para cá fugindo de uma legislação mais rígida presente, né, nos países desenvolvidos, principalmente na Europa. Então, não sei se eu respondi a questão, mas se uma empresa estrangeira compra empresas nacionais, alguns setores isso ainda era proibido, né, como a aviação, né? O setor de aviação foi aberto recentemente. Uma empresa estrangeira não poderia ter participação majoritária, né, em empresas nacionais. Assim como acontece também com escolas, assim como acontece com meios de comunicação de um modo geral, que se tem o licenciamento. Então, um exemplo do caso da CNN, né?
A CNN do Brasil não é a CNN americana no Brasil, é a empresa brasileira que licenciou a CNN para atuação no mercado doméstico. É claro que tem uma transferência de tecnologia, tem ali um conjunto de elementos que precisam ser seguidos, mas é um grupo de investidores nacionais que fez com que a CNN chegasse ao Brasil por conta de legislação. Então, não sei se eu respondi a questão, mas se não é isso, pode reformular aí que eu tento dar uma resposta. Nada? Mais alguma coisa? Tem feedback. Não tem mais nenhuma pergunta. Ok. Pessoal, um outro tipo de empresa ou de modelo organizacional, né, de empresa diversificada, multidivisional, é a chamada empresa verticalmente integrada. A empresa verticalmente integrada é aquela que atua em várias etapas do processo produtivo. Vocês devem se lembrar, assim, de que nos anos 90, diga-se lembrar do tipo ler, escutar, estudar, porque eles nem são dos anos 90, ou a maior parte nasceu nos anos 2000. Mas os anos 90 foram marcados no Brasil pelo processo de desverticalização das empresas. As empresas passaram a terceirizar aquilo que não era a sua atividade principal. E o mais comum da gente visualizar nessa desverticalização é o serviço de limpeza e o serviço de segurança, por exemplo. E essa desverticalização aconteceu, inclusive, em empresas estatais ou órgãos estatais ou instituições estatais. O caso da própria universidade. Quando eu era estudante de graduação, nos idos dos anos 90, a segurança e a limpeza eram oferecidas por empresas, por funcionários, né? Por servidores públicos. De modo que quando os servidores entravam em greve, né, não se tinha nem segurança e nem limpeza no campus. A segurança era reduzida ao máximo e a limpeza deixava de existir. Então, quando havia greve, o professor não tinha nem condições de furar greve, porque um campus de universidade, 2 dias sem limpeza, vocês não sabem o que é. É impossível de você frequentar. Então, percebam, né? A limpeza terceirizada. Pode o professor entrar em greve, técnico entrar em greve, que a limpeza continua sendo feita. Eu estou falando de universidade para dar um exemplo que eu já vivi. Mas o que importa é o seguinte, nos anos 90, houve a introdução da lógica de que as empresas seriam mais eficientes se elas buscassem concentrar a sua atuação naquilo que elas fazem de melhor, em alguns casos, naquilo que é o seu produto principal. O produto principal de uma empresa que fabrica cadeiras não é segurança nem limpeza e não necessariamente a produção da matéria-prima. Então, houve naturalmente, nos anos 90, um processo de desverticalização das empresas brasileiras. Isso nos outros países aconteceu anteriormente. O problema é que a desverticalização foi tão grande que as empresas chegaram ao ponto, e isso ainda é uma realidade, de terceirizar o atendimento ao cliente, né? O serviço de atendimento ao cliente, o SAC. E algumas empresas têm voltado atrás, né? Têm voltado atrás e internalizado o seu serviço de atendimento ao cliente. Porque o nível de qualidade desse atendimento caiu tanto, porque o indivíduo que vai fazer o atendimento ao cliente, o pós-venda principalmente, precisa ter algum tipo de relação com a empresa, precisa ter um conhecimento sobre o produto ou sobre o serviço e passar por treinamentos contínuos e passar sempre por uma atualização daquilo que a empresa faz. E esse indivíduo terceirizado, né, recebendo menos do que se fosse interno, com menos benefícios, mais distante da organização, ele não consegue, na maior parte das vezes,
apresentar a mesma qualidade em termos de suporte. Então, o processo de desverticalização, ele aconteceu de maneira muito significativa, as empresas ficando restritas a determinadas atividades, muitas delas, inclusive, deixaram de fazer montagem, né, dos seus produtos, terceirizaram a montagem, como o caso das empresas de calçado, e tem um vídeo que eu vou indicar a vocês, eu só não tenho link dessas coisas, porque é muito antigo, mas se tivéssemos em sala de aula, poderia passar também. É um vídeo da ASICS, aquela marca de calçados japonesa. Tem um programa no Discovery Channel, eu acho que ainda existe esse programa, né? O Segredo das Coisas, ou Como as Coisas Funcionam. É algo parecido com isso, O Segredo das Coisas ou Como as Coisas Funcionam. E tinha ali o caso ASICS, que mostrava o seguinte: o tênis sendo desenvolvido no Japão, com altíssima tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, testes, tudo que vocês puderem imaginar. Sujeito correndo dentro de uma câmera fria, sujeito correndo embaixo do sol quente, o sujeito fazendo teste de flexibilidade de tecido, verificando pontos de pressão, onde o tecido precisa ser mais maleável, desenvolvendo o gel capaz de fazer com que um ovo caia de 5 metros de altura e se mantenha intacto. Eles fazem isso no vídeo, tá, pessoal? Então, mostra todo o desenvolvimento, né, de pesquisa, de testes no Japão, e a montagem toda feita na China, porque não se monta calçado com máquina, né? O vídeo diz que é necessário 300 pessoas desde a chegada, né, da matéria-prima na fábrica até o calçado estar embalado e pronto para o mercado consumidor final. O processo envolve 300 pessoas, é muita gente. Se vocês procurarem, talvez ainda encontrem esse vídeo. Se ele não for muito grande, eu posso colocar ele em formato de arquivo no AVA e deixa muito claro a separação entre desenvolvimento e produção, conceito e produção. E isso se dá, obviamente, por conta de custos associados, sobretudo, à mão de obra, custo de mão de obra japonesa, custo de mão de obra na China, principalmente porque esse vídeo ainda é de uma China dos anos 90, provavelmente, final dos anos 90, início dos anos 2000. É o caso da produção de calçados da Nike, né? Quando o Michael Moore invadiu, entre aspas, né, o escritório da presidência da Nike, perguntou se ele conhecia as fábricas na China, e ele disse que não, que nunca tinha ido às fábricas na China. Portanto, as empresas, elas, de algum modo, abriram mão de etapas do processo produtivo para focar naquilo que é o principal. Vocês devem já ter entrado em contato com algum produto da Apple, né? E os produtos da Apple vão chamar a atenção. Olha, esse produto foi desenvolvido nos Estados Unidos, foi pensado nos Estados Unidos e montado na China. Eles fazem questão de dizer, esse produto foi desenvolvido nos Estados Unidos, né? Mas foi montado na China. Porque é isso que as empresas fazem hoje, essa divisão internacional do trabalho se acentuou, a gente está percebendo os impactos disso agora na pandemia, né, que a gente até consegue produzir vacina, mas a gente não consegue produzir a matéria-prima para vacina. Então, esse é o processo de desverticalização. Mas algumas empresas ainda insistem, né, em serem empresas verticalmente integradas. E aqui eu tomo a CEMIG, que é a empresa de energia de Minas Gerais, que ainda não foi privatizada, ela ainda é um estatal e talvez por isso ainda tenha essa característica de empresa verticalmente integrada. Essa empresa, então, atua em diversos estágios da cadeia produtiva, por conta de economia de escala e redução de custos de transação. Os custos de transação nós vamos discutir mais à frente, num tópico específico, mas aqui, de forma bastante rápida, tem relação com os custos de contrato.
com os custos de relação entre empresas fornecedoras e cliente em um processo produtivo. Portanto, se eu atuo em várias etapas do processo, eu tenho menos fornecedores, menos contratos externos e, portanto, reduzo os custos de transação. E, ao mesmo tempo, né, o processo de geração de energia, geração, distribuição, comercialização requer escala, né? Você não tem mais empresa pequena de geração de energia. Depois conversem com os avós de vocês. Eles vão dizer que na infância deles a empresa de energia era municipal. Cada cidade tinha sua própria empresa de geração, distribuição e comercialização de energia. Não é mais possível, tudo hoje é elétrico ou tem relação com energia elétrica, de equipamentos necessários à nossa existência, e, portanto, a demanda é muito grande e a escala também precisa ser significativa. Então, a CEMIG tem seu segmento geração e transmissão, CEMIG distribuição e CEMIG comercialização. Agora, mais do que isso, né? No caso da CEMIG, eu conheço bem, porque meu pai era engenheiro em uma cidade que foi inundada, completamente inundada por uma represa, né, da CEMIG. A CEMIG fez um estudo de viabilidade para a construção de uma usina hidrelétrica e esse estudo de viabilidade implicava em inundar toda uma cidade pequena, claro, uma cidade de 3 mil habitantes, mas implicava em inundar toda uma cidade. O que a CEMIG fez, então? Atuou desde o processo de estudo de viabilidade, né, ao processo de indenização dessas pessoas, a construção de uma cidade nova do zero. Isso não é mentira não, tá, pessoal? Depois vocês podem pesquisar aí. Cidadezinha se chama Nova Ponte. Cidade de Nova Ponte foi completamente inundada, foi feita uma nova cidade do zero, um espaço vazio. Todos os habitantes foram indenizados e a CEMIG financiou a construção das casas de todos os habitantes e, mais do que isso, né, construir os prédios públicos, igrejas e tudo mais que vocês possam imaginar, praça, ginásio, tudo isso. Por conta, né, dessa atuação, digamos assim, desde o processo de pesquisa, desde o processo de viabilidade, ao processo de indenização, passando pela construção, aí a construção, claro, feita por uma grande empreiteira, na época acho que foi Andrade Gutierrez, mas supervisionando essa construção, né? Tinha uma vila de funcionários, que se transformou depois num condomínio, dada a quantidade de casas que tinha, e posteriormente, claro, atua na geração, transmissão, na distribuição e também na comercialização. Então, algumas empresas ainda atuam em várias etapas do processo produtivo. Ao final da minha apresentação sobre esses modelos organizacionais, eu vou dar exemplo de uma empresa brasileira que se encaixa em todos esses modelos, tá? Porque aqui não tem exclusividade. A empresa ela pode ser verticalmente integrada e, ao mesmo tempo, ser multiproduto. E também pode ser conglomerado gerencial, conglomerado financeiro. Então, as empresas podem ter todas essas características ao mesmo tempo, o que mostra, né, como há uma evolução muito significativa. Professor, Diga. o Felipe Ribeiro aqui, ele perguntou sobre o tópico anterior, né, as verticalmente integradas. Ele perguntou, professor, esse processo de verticalização acaba sendo uma política empresarial ou uma estratégia? E eu acho que isso vai de encontro também à definição do que é a desverticalização, também dá para aplicar. Eu entendo o seguinte, né? A desverticalização no Brasil, e vamos tratar um pouco de Brasil, ela foi realizada muito mais como uma tendência, e aí as empresas buscaram a desverticalização sem muito critério,
sem muito estudo do impacto, vamos terceirizar porque é mais vantajoso do ponto de vista da redução de custos. Esse era o argumento, né? Vamos tentar diminuir o passivo trabalhista, vamos ter menos funcionário, né? É claro que aumentam os custos de transação, porque, volto a dizer, você tem contrato. E implica, claro, né, numa fiscalização desse serviço feito por terceiros, uma fiscalização feita pela própria empresa, né? Porque não é possível você confiar 100% de algo que foi terceirizado ou algo que sai de dentro do controle da empresa e colocar isso sob a responsabilidade de uma empresa terceira sem nenhum tipo de fiscalização. Então, no caso brasileiro, eu entendo que o processo de desverticalização foi um processo baseado em uma tendência de concentração nas atividades principais, que era uma tendência mundial, mas foi feito sem critério de mensuração dos impactos sobre a qualidade do serviço ou do produto, da montagem, né? Montagem de produto e serviço correlato, pós-venda, suporte, aquilo que necessariamente estava sendo ali deixado de fora da estrutura da organização principal. Com relação a manter a empresa verticalmente integrada, vai do desenvolvimento de competências. Aí eu vou ter que adiantar um exemplo, né, para vocês, que é o exemplo da Votorantim. A Votorantim produz 50% da energia que consome. Então, a Votorantim, em todas as suas plantas, seja de suco de laranja, seja de cimento, seja de papel, 50% daquilo que a Votorantim consome de energia tem produção própria. Porque a Votorantim chegou à conclusão, né, de que o esforço de realização dessa atividade era compatível com as suas competências. E aí eu acho que eu chego no ponto que responde à questão colocada. A empresa, ela usa essas suas competências, né, criadas a partir das capacitações desenvolvidas ao longo de anos, de décadas, ela usa as suas competências para pressionar o mercado, né, que tem a ver lá com as chamadas 5 forças competitivas do Porter: poder de comprador, poder de vendedor, que eu apresentei brevemente no encontro passado. Suponhamos, então, que eu compro determinado fator de produção de uma empresa terceira. No entanto, tenho competências para eu mesmo produzir esse fator de produção. Vou usar dessa minha característica, dessa minha competência, para pressionar em qualidade, em volume, em exclusividade, em preço, no sentido de que, olha, eu estou exigindo de você exclusividade, volume, qualidade e preço. Se você não quiser atender, eu tenho competências para dar um passo atrás e atuar como um fornecedor próprio. Eu mesmo vou fornecer essa matéria-prima para a atividade produtiva. Então, algumas empresas optam pela verticalização porque enxergam que possuem competências para fazê-lo, têm conhecimento, têm capacidade de investimento e conseguem fazer em melhores condições do que os seus fornecedores. Mas tem um outro caso também. Você pode identificar capacidade e competência para fazer aquilo que faz o seu cliente direto. Olha, eu preciso de distribuir o meu produto. Vocês estão vendo aí o caso do Mercado Livre, do Magalu e da Amazon. Vocês já devem ter visto algumas vans do Mercado Livre nas ruas de Campo Grande. Vocês já devem ter visto alguns aviões do Mercado Livre transitando por aí. Vocês já devem ter visto, principalmente em publicidade nos Estados Unidos, e mesmo em documentário ou coisa do tipo, a Amazon fazendo o transporte das suas mercadorias.
A Amazon e o Magazine Luiza são os principais interessados na privatização dos Correios. Então, as empresas elas chegam à conclusão de que têm competências e podem atuar de maneira mais competitiva, dando um passo à frente e assumindo o espaço ocupado hoje por um cliente direto, que são as transportadoras. Então, as empresas elas observam o mercado, por isso é importante uma linha racional, né, da tomada de decisão estratégica, que alguém falou sobre estratégia. Qual é a linha racional para a tomada de decisão estratégica? Né? Eu preciso ter um objetivo. Né? Preciso ter um objetivo. Esse objetivo vai fazer com que eu faça uma análise interna e uma análise externa à empresa. Eu faço uma análise macro e microeconômica e faço uma análise interna à organização. Levanto qual é o cenário macro e micro e levanto quais são as competências da minha organização. A partir disso, eu crio instrumentos para uma tomada de decisão. A partir do momento que eu tenho um objetivo de reduzir custo de distribuição, faço uma análise externa, faço uma análise interna, faço um confronto das minhas competências com aquilo que exige a atuação em determinado elo da cadeia. Entendo que é possível atuar. Negocio com um fornecedor ou com um cliente. Essa negociação ela não alcança aquilo que a empresa deseja, ela pode tomar o espaço tanto do fornecedor como do cliente, aí sim, a partir de uma decisão estratégica baseada em um objetivo, que tem uma meta final e que está balizada em competências e cenários micro e macroeconômicos. Portanto, eu não sei se eu respondi exatamente o que está sendo perguntado, mas pode ser resultado de um movimento estratégico. O meu modo de ver, a verticalização no Brasil até tem essa característica, né, os processos de verticalização. Mas os processos de desverticalização que ocorreram principalmente nos anos 90 foram feitos a toque de caixa, foram feitos sem planejamento, foram feitos porque era uma tendência, foram feitos sem devido estudo de impacto em relação à qualidade do serviço prestado, foram feitos muito mais com o objetivo de reduzir custo do que necessariamente baseado em competência, baseado em manutenção de característica de qualidade de produto, baseado em estudo de cenário. Então, veja bem, eu acredito, né, e não é de orelhada, é lendo, estudando, chegando a fazer estudos mais aprofundados sobre alguns setores, de que a decisão de verticalizar, de aumentar, né, o espaço de atuação nos estágios de cadeia produtiva, são feitos com mais estudo e com mais análise, portanto, uma tomada de decisão mais estratégica do que os processos de desverticalização, abrir mão de etapas do processo produtivo, porque esses no Brasil se caracterizaram muito mais por simples decisão de redução de custo. Deem aí um feedback se eu respondi ou não o que está sendo perguntado. Respondeu sim, professor. Ok. Ficou claro para todo mundo? Professor, massa. Ficou claro, foi uma discussão bem legal. Beleza. Pessoal, aí vem um caso que eu realmente gosto muito de apresentar, né? Que é o caso dos modelos organizacionais e o conglomerado gerencial. Então, veja bem, apresentei a empresa multiproduto, apresentei a empresa verticalmente integrada, agora estou apresentando a empresa conglomerado gerencial. Esse conglomerado gerencial também é multiproduto e também é empresa verticalmente integrada. E o que caracteriza o conglomerado gerencial? Ele está presente em vários mercados, mas até então a multiproduto também. Mas aqui os produtos são pouco relacionados. No caso da Unilever, da P&G, da Hipermarcas, se você for a um supermercado, você encontra todos.
sendo comercializados no mesmo local. Muitos deles, né, lá nos grandes armazéns, nos CDs, no centro de distribuição, também ficam armazenados no mesmo espaço. Então, nós temos ali, né, uma série de elementos que são similares, como a própria definição já apontou. Aqui não, são vários mercados com produtos pouco relacionados. E são vários mercados com produtos pouco relacionados. Que tipo de exigência se tem, né, para fazer com que uma empresa dessa funcione? A literatura vai dizer que é necessário uma capacidade gerencial genérica. Porque aqui eu estou dizendo que a empresa produz automóveis e eletroeletrônicos, navios e eletroeletrônicos. E a gente vai ver no próximo slide que é muito mais do que isso. Então eu tenho uma grande holding, né? No caso aqui a Mitsubishi, né? E essa holding detém participação em muitos tipos de negócio, em muitas áreas diferentes. E nesse caso aqui não é somente participação do ponto de vista acionário, do ponto de vista do controle financeiro, né? É participação em processo produtivo, em desenvolvimento de ciência, de tecnologia, de inovação. E além Professor, dessa então como que funciona a capacidade... capacidade criativa de uma empresa dessa? Pergunte de novo, eu não escutei. Como que funciona a capacidade criativa de uma empresa dessa? Uma empresa dessa, quem perguntou, por favor? Samuel. Samuel, uma empresa dessa obrigatoriamente tem um centro próprio de pesquisa e desenvolvimento. É coisa que não acontece na maior parte das empresas nacionais, por exemplo. Uma empresa como essa, que atua no desenvolvimento de montagem de navios de grande porte, motor de avião, automóvel, eletroeletrônico, mas atua no segmento, nós vamos ver daqui a pouco, metal mecânico, seguradora, banco, tecido, produto químico. Uma empresa dessa, né, precisa ter centro de pesquisa e desenvolvimento próprio, e não é qualquer centro de pesquisa e desenvolvimento, né? É um centro de pesquisa e desenvolvimento, aí vai chegar a questão, capaz, Samuel, de gerar intercâmbio de conhecimento entre uma área e outra. O que eu quero dizer com isso, né? A gente viu em aulas anteriores, em encontros anteriores, que o conhecimento é cumulativo e o conhecimento ele é transferível, né? Você consegue acumular, né, o conhecimento e, ao mesmo tempo, transferir conhecimento. Então, uma empresa dessa, para ser viável, um conglomerado, melhor dizendo, desse, para ser viável, além da capacidade gerencial genérica, tem que aprender em todos esses setores e buscar o aproveitamento desse aprendizado. Ganhar escala em P&D, ganhar escala em pesquisa e desenvolvimento e encontrar soluções para problemas em outras áreas. Então, do ponto de vista criativo, o que eu vou dizer a você é que uma empresa dessa é uma produtora de conhecimento, é uma produtora de ciência. É impossível um conglomerado gerencial ficar baseado apenas em engenharia reversa, ficar baseado apenas em cópia. É preciso avanço técnico e avanço científico para ser líder, né, em alguns segmentos em escala global. Portanto, é necessário, sim, suporte e apoio, né, aos elementos criativos, né, aos cientistas, aos pesquisadores que buscam soluções criativas, aqui muito baseado em engenharia, baseado em ciência, mas também em conceito, né, em ideias. Tem gente que é paga para pensar, né, que é paga para ter boas ideias e levar essas ideias a quem possa avaliar se elas são viáveis ou não são viáveis do ponto de vista técnico e do ponto de vista do mercado. Mas essas empresas aqui, com certeza, precisam buscar, encontrar capacidade de pesquisa. E eu falei da Votorantim, que é uma empresa multiproduto, a Votorantim é uma empresa verticalmente integrada. É multiproduto porque tem papel de vários tipos, é multiproduto porque produz laranja, é multiproduto porque tem participação no sistema financeiro, é multiproduto porque é das líderes no mercado de cimento,
Então, é multiproduto, é verticalmente integrada porque produz metade da energia que consome. E é conglomerado gerencial justamente por essa diversidade toda de atuação. E a Votorantim consegue desenvolver ciência, tecnologia, tem laboratório, tem engenheiro, tem cientista trabalhando na solução dos seus problemas. E o caso da Mitsubishi, eu coloquei aqui no primeiro slide automóveis, navios e eletrônicos, mas eu retirei lá do site da Mitsubishi o seguinte rol de atuação da empresa. E aí eu vou dar um tempinho para que vocês deem uma olhada, né? É muita coisa, né? Seguradoras e bancos, alimentos, materiais não ferrosos, serviços, chega aí ao hotel, máquina de precisão, serviço temporário, né? Como é que se diz? Os maridos de aluguel, papel e celulose, tecnologia da informação e comunicação, né? Produtos de metal, cerâmica, vidro, né? Então, assim, é muita coisa, equipamento de transporte, né? Então, assim, é muita coisa que a empresa tem participação, são atividades, em alguns casos, pouco relacionadas, atividades, portanto, que pedem a holding uma capacidade gerencial genérica para criar movimentos estratégicos para todas essas áreas, ao mesmo tempo que é preciso ter aprendizado, né? Então, papel e celulose precisa ensinar alguma coisa para outra área. Têxtil e vestuário pode ensinar alguma coisa para o revestimento dos veículos. Estou aqui, claro, extrapolando, né? Metais não ferrosos pode ensinar alguma coisa para a produção de algum tipo de equipamento. Então, veja bem, é preciso, né, conseguir lidar com muita coisa ao mesmo tempo, com muitas áreas de atuação, em muitos países distintos. E eu pergunto para vocês, então respondam para vocês mesmos. É possível que a Mitsubishi seja uma empresa de formato unitário? Né? É possível que você tenha concentrado em um único lugar todas as decisões sobre todas essas áreas, sendo que nós temos plantas produtivas espalhadas no mundo todo, na Ásia toda, no mundo todo. É muito difícil, né, que você enxergue que a empresa do século XXI é uma empresa formato unitário, não empresa multidivisional, que é uma empresa de produto homogêneo e não empresa de produto diferenciado. E é uma empresa pouco diversificada. Na verdade, são empresas muito diversificadas, com produtos diferenciados, empresas capazes de dar liberdade para suas quase empresas, suas subsidiárias, tomarem algumas decisões que até então, né, no passado, no começo do século passado, eram tomadas em um único centro, né? Claro que nós temos algumas empresas que ainda concentram muito decisões, mas é muito difícil em um mundo mais do que globalizado, tão diferente, diverso, distinto, que a empresa atue obrigatoriamente com as mesmas estratégias em todos os lugares. Quando eu dava aula de comércio exterior, num curso de administração, eu adotei um manualzinho de comércio exterior que mostrava, né, os processos de adaptação, de embalagem, de rotulagem, de nome de produto, né, de um país para o outro, a justificativa, por que o nome num país é um, o nome no outro país é outro. Então, só um exemplo para vocês, né? Não sei se vocês se recordam de um... ainda tem esse modelo, né, o Voyage, o carro da Volks, né? O Voyage, nos Estados Unidos, se chamava Fox. Ele era produzido no México e era comercializado nos Estados Unidos como sendo assim um veículo realmente destinado à frota, né? Não tem participação nenhuma no mercado em termos significativos, né? Produzido no México, era comercializado no México, mas era exportado para os Estados Unidos com o nome Fox. No Brasil, o Fox iria se chamar Chico, né? Inclusive, quando o primeiro mandato do governo Lula ele foi inaugurar a linha do Fox, se não me engano, ainda era denominado Chico. E aí fizeram uma pesquisa e o nome não estava sendo bem aceito. Então, a Volks já detinha a marca Fox
registrada no mercado americano para veículo, verificou que no Brasil ninguém ainda tinha feito o registro da marca Fox. O Voyage dos Estados Unidos deu origem ao Fox brasileiro, né? A marca Fox do Voyage americano foi incorporada ao modelo brasileiro, queria ter um outro nome e optou-se, né, pela mudança justamente por conta da não aceitação, né, nos testes, na pesquisa que foi realizada pela Vox naquele momento. Então, veja bem, é preciso ter o aprendizado, é preciso a capacidade gerencial genérica, é preciso enxergar possibilidades, é preciso ter centro de pesquisa, e eu não consigo imaginar empresas competitivas, e que eu não estou falando só das grandes, não, estou falando das médias e das pequenas. As micro são diferentes, tá? Mas as pequenas e médias empresas, e depois eu posso dar a classificação para vocês do Sebrae, do que é micro, pequena e média e grande empresa, e também a classificação do BNDES. Mas as pequenas e médias empresas brasileiras, elas não precisam ser isso tudo aqui, mas elas precisam entender que isso existe. E elas podem ser aliadas dessas empresas. Elas podem fazer parte da cadeia produtiva. Para fazer parte da cadeia produtiva de alguns setores, você tem que ser muito bom. E você tem que ser inovador e precisa se adequar a determinadas normas, regras e ter uma visão de mercado e visão de indústria, né, que seja compatível com essas organizações de maior porte. Eu vi isso muito claramente estudando a indústria de petróleo. As empresas que se associam à Petrobras como fornecedoras passam por um processo de adaptação muito sério. O professor da Unicamp, que fez parte da minha banca de doutorado, que foi o cara que me sugeriu o tema, estudar a indústria de petróleo, ele abriu mão, né, da dedicação exclusiva na Unicamp para montar uma consultoria que dá suporte a empresas que querem ser fornecedoras da Petrobras, porque os critérios, o nível de qualidade, a regularidade, as características, né, inerentes a uma organização para ser fornecedora da Petrobras é muito diferente, né, do que cotidianamente empresas de pequeno e médio porte fazem. Então, ele criou uma consultoria para preparar pequenas e médias empresas, que as grandes empresas dos elos fundamentais dessa cadeia produtiva são transnacionais, mas pequenas e médias empresas são fornecedoras da Petrobras, mas precisam passar por todo um processo de adaptação, porque precisam ter essa visão, né, referente à ciência, à tecnologia, à inovação, à gestão, a compromisso, contratos, regularidade, qualidade, tudo que muitas vezes está muito distante do cotidiano e do dia a dia de pequenas e médias empresas de setores mais ordinários. Portanto, o conglomerado gerencial, ele dá muito bem a cara do que é a empresa, né, transnacional, multinacional, de grande porte do século XXI, mas ele também dá a dica do que deve ser a pequena e média empresa, porque essa vai fazer parte, em algum elo, da cadeia produtiva dessas empresas maiores. Alguma questão em relação ao conglomerado gerencial, pessoal? Professor, o Rafael Yukio fez uma pergunta aqui. Ele mandou: professor, uma empresa muito conglomerada não perde um pouco de eficiência? E aí ele deu um exemplo. Tipo a Hypermarcas. Focou em produtos farmacêuticos recentemente e até mudou o nome para Hiperfarm. Isso. Vamos lá. Aí você tem razão. A empresa ela pode buscar um nível de diferenciação e diversificação muito elevado, né? E isso pode fazer com que ela encontre algumas barreiras em expansão simultânea dessas atividades. Por isso, além dos atos de concentração, nós também temos desconcentração. Nós temos não só a venda de determinada marca, mas em alguns casos a empresa abre mão de atuar em um setor. Eu comentei com vocês que a DirecTV
voltou ao Brasil recentemente com o nome DirecTV Go, que é um serviço de televisão linear associado a catálogo, né? Então você tem tanto o serviço linear, os canais lineares ao vivo, mas tem ainda um catálogo para você assistir on demand. Isso pertence à AT&T. E a AT&T quer vender esse negócio. A AT&T quer vender esse negócio porque entende, né, que não é capaz de atuar na América Latina com Sky e DirecTV Go ao mesmo tempo, né? Aí vai ter Sky, DirecTV Go e ainda tem HBO Max. A gente sabe que o direcionamento da Warner Media, que faz parte do grupo AT&T, é o HBO Go, é o streaming, né? Enquanto que é um serviço específico, né, para um tipo de público com determinado catálogo, algo muito mais específico. Quando você tem uma DirecTV Go, você tem que negociar com Disney, com Discovery, com empresas brasileiras, além dos próprios produtos do grupo, e oferecer isso num formato, né, de televisão linear, só que ligada agora ao serviço de internet. Então, eles chegaram à conclusão, né, de que alguns ramos de negócio não são mais interessantes por conta de incapacidade como conglomerado de fazer o gerenciamento disso tudo. Então, a ideia do grupo AT&T é abrir mão da DirecTV Go na América Latina, por isso eles chegaram ao Brasil, para fazer com que esse serviço ganhe relevância e chame a atenção de um determinado grupo de investidor capaz de fazer uma oferta que seja vantajosa. Então, sem dúvida nenhuma, Rafael, o conglomerado pode se transformar em algo tão grande, tão diversificado, que a holding tem dificuldade em fazer a gestão, mesmo tendo uma capacidade gerencial genérica, mesmo havendo intercâmbio, é preciso reduzir em determinado momento a sua atuação, e nesse caso concreto, vocês podem acompanhar no valor, semanalmente sai algum tipo de notícia tentando prever alguma negociação que envolva DirecTV na América Latina e a participação da AT&T nesse mercado. Não sei se eu respondi sua questão, mas se a gente pensar um pouquinho mais, vai encontrar outros casos em que há o processo de desconcentração. Por exemplo, a Ford detinha a Jaguar Land Rover, né, na Europa, algum tempo atrás. A GM detinha a Opel e a Vauxhall. Bom, agora eu não sei se a pronúncia é essa. Vauxhall na Inglaterra, que eram subsidiárias, né? Opel, muito famosa no Brasil, porque Ômega, Monza, Corsa, né, eram todos veículos da subsidiária alemã da GM que vinham para o Brasil, as plantas eram transferidas para o Brasil e foram carros de muito sucesso aqui, Vectra, Astra, Monza e Corsa, por exemplo, né? A GM abriu mão da Opel, a Citroën Peugeot, grupo PSA, comprou a Opel, agora PSA e FCA se uniram, então você tem grupo Fiat, com Chrysler no meio, Jeep, Peugeot, Citroën, Opel, tudo sob um mesmo guarda-chuva. Então, há processos de concentração e desconcentração. No caso da GM, passando por uma reestruturação global, chegou à conclusão que era mais vantajoso vender a operação da Opel na Alemanha. Só abrindo um pequeno parênteses, né? A Opel, na Alemanha era a Opel porque a GM não abriu mão de atuar no mercado alemão durante o regime nazista. E como era digamos assim, eticamente questionável nos Estados Unidos que se mantivesse a marca General Motors na Alemanha nazista, eles criaram a Opel, assim como a Coca-Cola criou a Fanta, justamente para continuar atuando
na Alemanha nazista no período, né, pré-Segunda Guerra e durante a Segunda Guerra. Então, a Opel tem esses modelos de veículo que são muito conhecidos no Brasil, que podem agora chegar de novo, né? Podem chegar com a produção por uma planta da Fiat ou por uma planta da Peugeot, Citroën, e, portanto, a desconcentração da GM se transformou na concentração, né, ou, digamos assim, na diversificação por parte do grupo PSA. Então, existem sim casos em que empresas abrem mão de atuar em determinados segmentos ou com determinadas marcas para focar em outras, e eu acho que a Hipermarcas tem essa característica sim. O foco é genérico. Se você entrar no site, ou se você entrasse no site alguns anos atrás, já teria esse cenário de como o genérico ganhou muita força. Respondi, Rafael, a sua questão? Sim, professor, tudo certo. Beleza. Pessoal, chegamos ao conglomerado financeiro. E conglomerado financeiro é cada vez mais comum também. E muitas vezes a gente sequer tem ideia, né, que estamos tratando de um conglomerado financeiro. O conglomerado financeiro é uma empresa diversificada, também presente em diversos mercados não relacionados. Essas empresas têm um acesso privilegiado ao circuito financeiro, no sentido de que, em muitos casos, elas já têm papéis sendo comercializados nesses circuitos financeiros, sejam títulos de dívida, sejam ações, né? E a interligação dessas empresas com outras se dá principalmente via controle financeiro e não controle executivo. Então, é uma empresa que detém papéis de outras empresas, empresas que detêm títulos de dívida de outras empresas, empresas que detêm participação acionária em outras empresas e não necessariamente o controle executivo. Não necessariamente o presidente do conselho, né, pertence a uma dessas empresas do conglomerado financeiro que estão citadas aqui, mas elas detêm participação, elas detêm controle financeiro. E no caso, alguns aqui são bancos, né, acesso privilegiado ao circuito financeiro porque são bancos, em outros casos porque são empresas que já têm também papéis sendo negociados no mercado aberto e, portanto, fica mais fácil fazer a aquisição por meio de troca de papéis, né? Que é algo muito comum, né? Você não tem o pagamento em espécie, né, no processo de aquisição. Eu só abri um pequeno parênteses, só quase nunca é fusão, tá? Vende-se a ideia de fusão, vende-se a ideia de fusão, mas geralmente se dá uma aquisição. Uma empresa maior ou em melhores condições compra uma empresa menor ou em piores condições. No caso, por exemplo, da BRF, Sadia e Perdigão. A Sadia sempre foi maior. Só que aquela brincadeira da Sadia de perder 10 bilhões de reais especulando no mercado de câmbio, no período da crise de 2008, fez com que a Sadia se transformasse num alvo da Perdigão. Então, ali nós temos uma aquisição, né? A aquisição da Sadia pela Perdigão, e isso fica evidente quando a gestão da empresa é composta, ou foi composta no momento pós-processo de concentração, por elementos chaves da antiga Perdigão. Então, é uma empresa melhores condições ou maior, comprando empresa menor ou em piores condições. Na Sadia, no caso, estava em piores condições, alto nível de endividamento, porque perdeu no mercado de câmbio capital de curto prazo, necessário para arcar com despesas de curto prazo, inclusive junto a fornecedores. Então, o processo de fusão ali é só para não desvalorizar ainda mais a empresa que está sendo adquirida. Você tem a troca de papéis, e aí dizem que a fusão justamente para que os papéis da empresa que está sendo adquirida não percam tanto valor, mas na maior parte das vezes é isso que acontece. Então, se você tem acesso privilegiado ao sistema financeiro porque você é um banco, ou porque você é uma empresa de capital aberto, que já tem títulos de dívida sendo comercializados ou ações, é mais simples você se transformar num conglomerado financeiro, que é justamente o controle financeiro ou participação
no controle financeiro de outras empresas. E aí, esse conjunto aqui, pessoal, foi publicado no Valor Econômico de alguns anos atrás. Eram os maiores conglomerados financeiros brasileiros. E, por incrível que pareça, a Eletrobras, estatal, era um dos maiores conglomerados financeiros brasileiros, com participação em outras empresas do setor, assim como o Votorantim, o braço de participação da Valipar, assim como o próprio BNDES. O BNDES pode optar por participação em determinados negócios, como o BNDES é sócio da JBS, vocês sabem disso, né? O caso Joesley, que impactou sobre os papéis da JBS, impactou também sobre o BNDES, porque o BNDES, ao enxergar a possibilidade de remuneração satisfatória de um determinado investimento, pode optar não por ser simplesmente um financiador, mas ser um parceiro. E é claro que isso, para as empresas, é algo interessante. Se der errado, o BNDES arca com parte, né, do prejuízo. Se der certo, eu divido o meu ganho com esse parceiro, com essa participação, mas ainda assim eu não teria condições de fazê-lo sozinho. Assim como o Itaú tem esse braço de investimento chamado Itaúsa, e esses são grandes conglomerados financeiros nacionais. Então, pega o caso da Votorantim. É conglomerado financeiro, inclusive é banco. Parte foi adquirido pelo Banco do Brasil, vocês sabem, mas o Grupo Votorantim continua tendo participação. É empresa multiproduto, é empresa verticalmente integrada e é conglomerado gerencial. Então, essas empresas, elas têm um nível de complexidade que me fazem acreditar que a evolução do pensamento sobre a empresa que eu apresentei no encontro anterior faz sentido. A empresa não é produtora de bens e serviços apenas, não é a unidade fabril ou a unidade produtora de serviços. A empresa é uma organização complexa, a empresa é uma organização complexa envolta em instituições, normas, regras, leis, procedimentos, e essa empresa, ela desenvolveu, né, determinados atributos ao longo da sua trajetória, principalmente ao longo do século XX, que envolvem essa capacidade gerencial genérica, que nós chamamos de atenção, trabalho em equipe, a acumulação de conhecimento, que dá origem ao processo inovativo, a profissionalização na gestão, a visão de crescimento e não necessariamente lucro, nem toda empresa grande é lucrativa, a visão de crescimento que pode se dar via internacionalização, que pode se dar via licenciamento, que pode se dar via franquia, que pode se dar via processos de fusão e aquisição. Portanto, nós temos aqui um espelhamento, né, dos elementos teóricos que foram apresentados pelos estudos, principalmente estudos empíricos, mas que se transformaram em elementos teóricos, que nos permite enxergar de forma bem clara que a empresa contemporânea, diversificada, multidivisional, que atua em vários mercados, se assemelha à abordagem da empresa como instituição apresentada pelo Coase, pelo Marshall, pelos gerencialistas, pela Penrose, pelos neo-schutterianos. Acho que tem muita coisa interessante aí para a gente poder explorar, e a partir da compreensão do que é essa empresa, é que nós vamos compreender o que é o mercado e o que é a indústria. Então, primeiro entender o que é a empresa. E essa empresa é uma empresa com esses moldes aqui, com essas características. A partir disso, como se configura o mercado e como se configura a indústria. Isso vai ficar para a semana que vem, pós-feriado, né, se não me engano, vai ficar para a semana que vem, e o conteúdo da nossa prova vai até o que eu conseguir tratar na semana que vem, tá certo? Até o que eu conseguir tratar na quinta-feira que vem. É bom, assim, eu não vejo problema em perder tempo, é uma boa perda de tempo, né? Falar mais sobre cada caso, escutar vocês, tirar as dúvidas. Isso é mais importante do que ficar correndo com conteúdo. Então, continuem participando, continuem perguntando.
gosto muito de falar sobre esse tema, e a gente vai puxando elementos que virão depois, e isso também ajuda também a consolidar determinadas ideias para temas posteriores. Então, por hoje, semana que vem a gente continua, vou fazer para poder responder. Só abrir aqui o nosso querido sei não, Ciscard.